Olá! Com quase 45 milhões de habitantes nos 645 municípios, São Paulo é o pico da pandemia de coronavírus. Até metade de março, os casos eram concentrados aqui na capital do estado, a cidade de São Paulo, mas cada dia mais os infectados e mortos, infelizmente, estão se espalhando pelo interior e litoral. Para falarmos da situação do interior, em especial do Oeste Paulista, o Conexão Legislativa recebe o deputado Ed Thomas, do PSB. Muito bem-vindo, deputado. Um abraço a todos, obrigado, muito obrigado pela oportunidade e sempre dizendo que informação é direito do cidadão e a Rede Alesp, através desse jornal, tem com certeza feito um trabalho de excelência, né? E que tenhamos que noticiar aquilo que está acontecendo, mas também poder dar notícias boas. As pessoas estão precisando de notícias boas. Cumprimento a todos. Sem dúvida nenhuma, deputado. Deputado, me conta como é que está o seu dia a dia de parlamentar aí nessa pandemia, nesse isolamento social, como é que está sendo? Importante que a gente tenha essa tecnologia, né? Eu estou a 600 quilômetros da capital paulista, cidade de São Paulo. Nós estamos agora conectados e é dessa forma, conectado, que nós temos trabalhado, que nós temos participado das sessões na Assembleia Legislativa do Estado e, ao mesmo tempo, conseguido manter contato com os 53 prefeitos do Oeste Paulista, que engloba, né, o Oeste é a velha Sorocabana, só para as pessoas, né, tomarem do que é o interior do estado. Então, velha Alta Sorocabana, a velha Alta Paulista e o Pontal do Paranapanema, somando assim a 10ª região administrativa, 53 municípios é o que compreende, e Presidente Prudente é a capital regional. Temos usado a tecnologia, a gente não tem deixado de atender de forma nenhuma, de estar em contato com secretários de governo do Estado, seja pelas conferências, né, pelos aplicativos, seja pelo WhatsApp, enfim, atendendo as pessoas pela rede social, já que nós temos que manter esse distanciamento. E estamos nesse isolamento, nós precisamos usar o que a tecnologia tem de melhor. E é uma santa tecnologia agora. A gente tem conseguido, eu creio que a contento, poder atender as pessoas. Deputado, como é que o Oeste Paulista está enfrentando a pandemia? Como é que está a situação de vocês aí? Olha, a partir do momento que foi decretado, né, esse isolamento, que o nome, né, deixou de ser epidemia e se passou a chamar pandemia, significa que era mais perigoso. O interior, ele está nesse instante, né, as informações são estas, não todas essas que estão realmente informando. O interior tocou a sua vida pacata, tranquila. Nós temos cidades, 60% dessa cidade, dos 53 municípios, 60, quase 70%, são cidades de 2.000, 3.000 habitantes, 5, 10, 50 e presidente que passa aí os seus 230 mil habitantes, né? Nós enfrentamos as mesmas dificuldades, nós temos um desespero muito grande na vontade de produzir, na vontade de poder trabalhar, e eu creio, e faço questão de deixar aqui colocado, né, que o diagnóstico teria que ter sido diferente desde o início, porque São Paulo é um grande centro de aglomeração, né? Das pessoas estarem aí buscando oportunidades. São Paulo é uma cidade que trabalha e trabalha muito, mas o dia que deveria ter sido feito é que a cada quilômetro em São Paulo nós temos cerca aí de 2.000 pessoas, 2.000 seres humanos, né, a cada quilômetro. No interior, a cada quilômetro, nós não chegamos em alguns lugares a 100 pessoas ou 150 pessoas. Ou seja, a aglomeração aqui ela é um tanto que diferente, certo? Então, eu creio que até no decreto do governador, isso deveria ter sido levado em conta. Era preciso levar em conta para que a gente evitasse tanto sofrimento.
É necessário, nós sabemos que é perigosíssimo, que é mortal, que uma vida já é tragédia, que o que nós estamos vivendo é uma grande tragédia, certo? Mas é a obrigação do gestor, inclusive minha, do Poder Legislativo como político, encontrarmos saídas. Ou seja, eu tenho um pensamento, Melissa, e aqueles que nos veem, aqueles que nos ouvem, que saúde está ligado sim à economia, certo? É o dinheiro do imposto que produzido, que compra o remédio, que paga as UTIs, paga os respiradores, né? Então, esse é o meu pensamento. Eu creio que, nesse caso, está sendo um tanto que deixado de lado, infelizmente, né? Há um pânico muito grande das pessoas, há um medo muito grande. Mas é obrigação nossa, função nossa. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou da imprensa, que eu sou radialista, que eu tenho 37 anos de aprendizado no microfone, mas uma das missões que nós temos é colocar a tranquilidade e a calma nas pessoas. E apontar também saídas e apontar ideias. Então, não concordo com tudo isso que tem sido mostrado, que tem sido feito, né? As pessoas estão muito assustadas. Mas mais do que isso, eu sou um otimista por natureza. Eu sei que a gente vai sair disso, machucados. A gente vai sair muito, mas muito sofrido. Seremos grandiosos aí no futuro, se Deus quiser, bem próximos. Mas, junto com o vírus, a gente não pode deixar de falar da fome. Eu tenho recebido muitos pedidos, mas muitos pedidos. Me sinto envergonhado muitas vezes, porque eu tenho comida na minha. A maioria das pessoas não tem. É muito fácil a gente falar, fica em casa. É o que devemos fazer, ficar em casa. Vamos sobreviver com. Seria isso? Eu acho que oportunidades não foram dadas para a classe trabalhadora, para a classe empresarial que emprega. E isso tinha que ter sido caminhado junto. Tem um estrago muito feito no ser humano, na vida humana, nas perdas humanas, mas como eu tenho muita ligação com o social, as pessoas com problemas psiquiátricos, certo? A gente não pode deixar de falar nisso. A depressão é o mal do século, se acentuou um pouco mais nesse instante. O desespero de não ter o dinheiro para pagar as contas. E o governo vai bancar tudo isso daí? A gente vai ficar colocando a cesta básica, que é emergencial, que é essencial? Eu acho que tivemos falhas muito grandes. As pessoas que já não confiavam na classe política, hoje confiam muito menos. É de responsabilidade nossa encontrar saídas e não fechar as saídas. Então, muitas saídas foram fechadas, uma porta só, tanto de entrar como sair, ficou realmente muito, mas muito difícil. O interior, ele está de pé, está de pé. Nós temos aqui casos, se você me perguntar a respeito, Melissa, né, tanto de Prudente como da nossa região. Complicado, né, deputado? Eu queria falar um pouco sobre essa questão dos casos. O governo do estado de São Paulo anunciou que a gente passou a triste marca de 3.000 mortos, e é um número bastante impactante, considerável, né? E, a princípio, deputado, esse perfil dos mortos era de idosos, mas cada vez mais esse perfil tem se mostrado diferente, inclusive até de crianças e adolescentes. Eu queria saber como é que está o sistema de saúde aí do Oeste Paulista, se tem condição de atender esse aumento da demanda. Olha, nós temos uma rede de saúde, um hospital regional que atende aí perto de 40 municípios dos 53. Temos um hospital maternidade, que também é do Estado, temos Santa Casa, as Santas Casas da nossa região, onde eu sou vocacionado para colocar as minhas emendas impositivas e solicitar recursos. Dos 100 milhões anunciados pelo governo do Estado, principalmente para Santas Casas, no dia de hoje, antes de eu conversava com diretores da Santa Casa de Prudente, esse dinheiro não tem chego, não está chegando. Infelizmente não está chegando.
A região onde eu moro é a região que detém o maior número de presídios. Logicamente, o maior número de trabalhadores do sistema carcerário, nossos agentes penitenciários. E há quase 20 dias eu fiz a solicitação de testes para esses trabalhadores do sistema carcerário do Estado de São Paulo de uma forma geral, usando, né, o momento que vivo aqui no interior e o apontamento desses agentes com quem eu tenho contatos quase que todos os dias. Esses testes ainda não chegaram. Nós já tivemos morte de agentes penitenciários contaminados. Bem recente, na semana que se passou, uma trabalhadora, agente penitenciária, perdeu a vida pelo Covid. Então, eu creio que nós precisamos diminuir a propaganda, o marketing, sair do discurso e ir para o recurso. É o dinheiro que resolve. Santa Casa de Presidente Prudente fez um contato com a DRS, onde teriam 10 UTIs disponibilizadas, certo? O governo do estado estaria pagando um pouco mais de R$ 1.000 a diária dessas UTIs. Mas elas não funcionaram até agora, né? A Santa Casa tem bancado isso e tem faltado os respiradores. Os ditos comprados 3.000 respiradores por 550 milhões. Isso não chegou no interior, né? Então, a Santa Casa, tanto de Presidente Prudente como de Dracena e também de Rosana, teriam leitos de UTI. Nós temos aqui a informação de 9 pessoas que estão na UTI nesse instante. Mais propriamente, a todos que estão nos acompanhando, né, um pequeno resumo, certo? A região tem pelo menos 54 casos de cura do Covid, em relação ao número de casos que chegou a 209 no dia de ontem. A taxa de cura é de 25,83%. Prudente tem 55 registros positivos. A região de Presidente Prudente, são mais de 50 municípios, chegou na quinta-feira, no dia de ontem, a 209 casos confirmados de Covid-19, né? Após aí a atualização até dos boletins epidemiológicos das prefeituras destes, há pelo menos 54 pessoas já curadas, certo? Que passaram pela luta contra a doença e conseguiram vencê-la. Com isso, a taxa de cura da doença está entre 25% e 26%. Né? A julgar pelos números atuais, a região tem agora, a região toda, nos mais de 50 municípios, 21 mortos por Covid-19, né? E outras 116 pessoas que aguardam resultado dos exames. Eu acho que os testes ainda é a grande necessidade, né? Não só para o interior, mas para todo o estado de São Paulo. Melissa. Deputada, eu peço licença para o senhor para que a gente possa fazer um rápido intervalo e a gente volta com Conexão Legislativa. Voltamos com Conexão Legislativa, hoje recebendo o deputado Ed Thomas do PSB, e nós estamos fazendo um panorama do Oeste Paulista aqui com o deputado. Deputado, o senhor estava falando aí dos casos de Covid na sua região. A sua região tem um hospital de campanha? Não, nós não temos o hospital de campanha, nós temos algo até muito mais importante, que é um hospital, né? O Hospital do Câncer de Presidente Prudente, construído pela comunidade. Esse hospital ele está pronto, né? Ele tem leitos preparados, mas ainda não está credenciado como deveria estar junto ao governo do estado. Tá? Como eu já coloquei, nós temos uma rede de saúde, né? Bem equipada, o hospital regional, que é OS, né? Mantido pelo governo do estado, que tem lá as suas dificuldades, que tem os seus problemas, né? Mas nós não vimos ainda, se Deus quiser que não aconteça, a necessidade de um hospital de campanha para a nossa região. Falando sobre os números aí do interior, deputado, o governo de São Paulo falou nas últimas coletivas que dos 645 municípios,
332 têm casos e 150 deles têm mortos. E a perspectiva é que até o final de maio todos os municípios sejam atingidos. E aí a gente pensa nos municípios menores. O senhor falou que na sua região tem muitos municípios menores. Como é que está acontecendo para esses municípios que, por exemplo, não tem respirador e não tem um leito de preparo para ir para tenha respirador? Como é que faz? É claro que é uma grande preocupação e é obrigação, né, minha, né, e de todos, essa solicitação e esse monitoramento, com certeza, o governo do estado está fazendo. Nós temos as associações de prefeitos, são duas associações, a Unipontal, União dos Prefeitos do Pontal do Paranapanema, e a MINAP, a Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista, compreendendo, então, os mais de 50 municípios, certo? Nós temos como grandes cidades, cidade Presidente Prudente, que é a cidade-mãe, mas nós temos Presidente Venceslau, onde tivemos realmente casos, certo? Inclusive, o prefeito de Presidente Venceslau é o senhor Jorge Duran, presidente dessa associação de prefeitos, em conferência com o governador. Ele só não pôde colocar as palavras dele, porque, infelizmente, não foi dado a palavra para ele, certo? Mas temos o presidente Venceslau, o presidente Epitácio, né? Na Alta Paulista, Dracena, Adamantina, Tupi Paulista, Oswaldo Cruz. Nós temos as Santas Casas, Santas Casas. E a gente precisa, com certeza, desse aporte do governo do estado. Foi o que eu disse agora há pouco. A gente sai do marketing, a gente sai do discurso, para com o discurso, e a gente vai para o recurso, dinheiro. Ou seja, o interior existe. O interior existe. Então, poderíamos estar numa situação melhor. Pode aumentar esses casos? Acredito que sim. Acredito que sim. Poderia não se aumentar tanto, né, como estão nos números. Se tivéssemos começado lá atrás, certo? O uso de máscara começou no dia 6, no dia 5, no dia 7. No mais, eram máscaras voluntárias. Nós tínhamos que ter começado lá de 40 dias. Essas medidas tinham que ter acontecido há mais de 40 dias. Somente agora elas estão acontecendo. Nós teríamos evitado muito mais casos. Mas se eu entrar nesse viés, aí eu vou lembrar que a gente tinha que ter trabalhado desde fevereiro, não ter tido carnaval. É simples assim. Porque no carnaval o vírus já estava instalado, né? E nós vimos governadores pulando carnaval. E aí nós temos lá e vimos esse documento, né, de uma medida provisória que foi mandada ao Congresso pelo presidente Bolsonaro, me parece que dia 20, dia 23 de fevereiro, fazendo esse alerta e falando sobre o carnaval. Mas, enfim, tudo isso já passou. Tudo isso já passou, né? O que nós vamos fazer é trabalhar para que o interior, que não tem todas essas condições, é bem verdade. São cidades pequenas, Melissa, como você colocou. A cidade de 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, ela tem o quê? Uma UPA e um posto de saúde, né? Para se conseguir um raio-x, e aí um cara aqui que coloca recursos para a saúde, que tem a saúde como vocação. Veja bem, um raio-x, para você colocar, faz uma emenda de 100 mil reais, Tupi Paulista demorou 3 anos para que um raio-x que eu apontei pudesse chegar. Você imagina um respirador. Eu tinha colocado para Presidente Prudente, já no mês de fevereiro, né, 100 mil reais para compra de respiradores. E que com 100 mil reais a cidade de Prudente conseguiu comprar 3 respiradores. Certo? Tá? Então, nós não temos essas estruturas. As cidades pequenas, elas vivem basicamente do comércio, da agricultura familiar. E se acontecer, e vai acontecer, e está acontecendo, é para Presidente Prudente que essas pessoas são trazidas. Num caso de emergência maior, seja para a Santa Casa Nossa, seja para o Hospital HR, né? E o credenciamento, se precisar, certo? Do Hospital do Câncer de Presidente Prudente. Deputado, a gente aqui na capital, o senhor falou aí do uso de máscaras, do decreto do uso de máscaras, a gente está aqui
no meio desse decreto. Obviamente que a capital, região metropolitana aqui de São Paulo, tem um volume de transporte público muito maior do que o interior. E eu queria saber como é que funciona, como é que está funcionando esse decreto na cidade. Claro que a gente não tem o trânsito, né? Que São Paulo é única, né? Até no barulho do seu trânsito, né? Nos trabalhadores. Nós temos o transporte coletivo, que no primeiro momento teve uma diminuição de ônibus, no que eu achei muito errado. Você tem que aumentar os veículos para transportar menos pessoas. Se no ônibus 40 passageiros, nós temos que transportar 20. E essas medidas, infelizmente, praticamente, eu não vi notícia a respeito disso, foram tomadas. Então, nós temos a nossa dificuldade aqui também do nosso transporte coletivo. Nós chegamos aqui a ter greve de 1 ou 2 dias, né, ou nem isso, dos motoristas pelos seus salários, pelos seus tickets, porque são trabalhadores. E a gente vê os motoristas, né, expostos, com certeza, a essa aglomeração de pessoas que querem ir trabalhar, que têm o seu trabalho e que necessitam. Então, nós temos problemas, claro, como São Paulo, não na proporcionalidade, de forma nenhuma. E volto sempre, o governador, já no momento do decreto de quarentena, né, teria que ter visto a regionalização, certo? Não de número de casos, essa situação. Olha, não atingiu 50% de isolamento ou 60% de isolamento. Mas quantos casos tem Presidente Prudente? Né? Quantos casos tem Assis? Quantos casos tem Dracena? Olha, para mantermos isso, vamos fazer isso. Mas foi tudo feito no geral e agora a gente se sente como um filho sendo castigado pelo pai ou pelo padrasto. Né? Não atingiu 50%, não sai de casa, não vai trabalhar, não abre, não fecha. Então, há situações que eu não concordo mesmo. Por quê? Porque o gestor tem que arrumar saída para a saúde e para a economia. A ciência precisa da economia. E é necessário o primeiro objetivo, salvar vidas, até mesmo da fome, porque o desemprego provoca fome e tantas outras doenças. Eu queria ir por esse caminho, deputado, para conversarmos. A gente sabe que Presidente Prudente é uma cidade que tem características agrícolas e também industriais. Eu queria saber como que está acontecendo aí a economia, como está se sustentando a economia aí da cidade e da região como um todo. Olha, uma das vocações do campo é produzir. O agro, de uma forma geral, foi sempre o que salvou realmente o país, certo? Nós temos aqui grandes campos de cana-de-açúcar na produção do etanol e também do açúcar. Nós temos grandes campos de agricultura familiar. No campo, a vida não parou. O campo não para, porque se o campo parar, não tem comida. Não tem comida. Nós continuamos produzindo comida. Produzindo o leite, certo? Produzindo as hortaliças, o hortifruti granjeiro, né? Produzindo alimentação de qualidade. Eu ainda encontrei uma grande empresa chamada Jacto, né? Que é ligada ao agro e um rapaz dentro do carro trabalhando, ele falou: Ed Thomas, aqui não para não, aqui não para, estamos trabalhando. Assim como os caminhoneiros não pararam, né? Eles estão aí na marmita, né? Muitas vezes doada voluntariamente. O que foi uma outra vergonha logo do início. Você já pensou? Esse povo que transporta o Brasil nas costas parar de levar comida para São Paulo, para o nosso Ceasa? É só você ir ver, né, a produção que continua. Mas o país é continental. Nós temos estados, né, que buscaram uma flexibilização e estão produzindo mais e abastecendo até aqui. Flexibilização não vão fazer e a gente tem que buscar de outros lugares. Mas aqui o campo não para, a roça não para, é de domingo a domingo, não tem feriado de jeito nenhum.
Deputado, para a gente encerrar nossa conversa, eu queria que o senhor dissesse qual será o grande desafio pós-pandemia. Eu acho que vai ser, embora eu acredite numa vitória grande, num crescimento do país, todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, vocês me perdoem, eu não consigo deixar nunca de ser verdadeiro e sincero, porque isso, às vezes, né, não é tido no político e as pessoas não acreditam. Tudo isso que nós estamos vivendo é porque a população não acredita nos políticos. Muita mentira, muita coisa que não condiz. E é por isso que muitas pessoas também não acreditam no vírus, porque não acreditam no político. O que faltou credibilidade a nós, da classe política, passarmos para as pessoas que é perigoso. Agora, falar fica em casa e comparar a gente com a Inglaterra, onde eles têm uma renda per capita que, se ele ficar 3, 4, 5 meses, ele vai ter um estoque de comida. Muito obrigada, deputada Ed Thomas, que nos deu um panorama do que está acontecendo no interior de São Paulo, no Oeste Paulista. O Conexão Legislativa fica por aqui. Você fica com a programação da Rede Alesp. Nós nos encontramos em breve. Muito obrigada e até lá.